Viram lá que eu passei a atividade avaliativa. A atividade avaliativa ela é para ser entregue na segunda-feira até às 13 horas. Então, aí, ó, vocês têm hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda até a 1h da tarde para estar me entregando. Então, vamos tomar cuidado aí para não entregar depois, para a nota não ser prejudicada, tá bom? Porque vai valer nota, vocês vão estar sendo avaliados. Outra coisa também que eu quero estar falando para vocês. Tentem não buscar as respostas no Google. Eu sei que é muito mais fácil, vai lá, papum, tem a resposta e acabou. Tentem vocês fazerem, tá bom? O que eu menos estou preocupada é com a nota. Eu quero saber se vocês estão compreendendo a matéria. Se você sentiu dúvida, todo mundo tem meu número, ok? Manda mensagem, professora, me explica a questão tal, eu vou explicar para vocês, ao invés de ir lá e dar um Google. E outra coisa, amores, isso aqui, ó, apostila, é o meio mais importante aí para vocês estarem pesquisando, porque é daqui que eu tirei as questões que estão lá, tá bom? Outra coisa, trabalho bimestral, tá lá para entregar até sábado, né? Eu errei a data, era para eu colocar até sexta, mas me avisaram que eu coloquei até sábado, não tem problema. Vocês podem me entregar até sábado. Lembrando também, é um trabalho bimestral que vale de 0 a 10, então os bonitinhos aí que não entregarem 0 e os que entregarem com atraso não vão ter a mesma nota também, tá bom? Não precisa mais estar enviando para aquele e-mail que a Pro colocava lá no Google Class. Todas as atividades devem ser entregues pelo Teams, tá bom? Não é para me mandar pelo e-mail. Tá bom, amores? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Pro, Pode falar, Sarinha. aquele trabalho que você passou eu vou entregar amanhã, tá? Só pra... Tá bom, princesa. Sem problemas. Oi, Mari. Tudo bem? Oi, Pro. Saudade de vocês. Então, eu tenho falado tudo isso aí, vamos para o que interessa, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre massa, sobre peso, né? E aí, a gente descobriu uma formulinha para saber o peso, né? Que é P igual a M vezes G. Hoje, nós vamos falar sobre volume. Antes de eu continuar isso, quero só dar uma ênfase aqui numa coisa. Isso que vocês estão vendo é matéria de física. A gente, no Fundo 2, a gente tem uma introdução a isso, para vocês já irem se familiarizando. Quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão se aprofundar nisso, vão estar vendo novamente, e aí vão ter muitos exercícios referentes a isso, tá bom? Então, só para dar uma pincelada aí, que isso é uma introdução à física, para vocês já irem se familiarizando, quando chegar no ensino médio, não ser um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, vamos lá. A gente está na página... Cadê? Volume. Página 45. Tá bom? Vou ir falando um pouquinho aí de cada. Então, volume, amores, a gente pode definir como o volume é o que está ocupando todo espaço. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui um paralelepípedo. O paralelepípedo, para eu saber qual é o volume do paralelepípedo, então quer dizer o que o volume? Todo espaço ocupado por um corpo dentro desse paralelepípedo. O que eu preciso fazer para encontrar esse volume? O comprimento vezes a largura vezes a altura. Eu tenho o resultado do meu volume, tá? Vamos fazer aí um exemplo aí de um probleminha para a gente conseguir entender melhor. É uma continha de vezes muito simples. Então, tá aí, ó.
observe a caixa abaixo e calcule o seu volume. Se eu falei para vocês que o volume é comprimento, que é essa letrinha A, vezes a largura, vezes a altura, o que eu vou fazer aqui, ó? 5 vezes 4 vezes 3. Ok? Uhum. Quanto que vai dar? Pronto. 5 vezes 4, 60. 20, né? 20 vezes 3, 60. E aí, o que eu vou obter lá? O meu volume total. Eu vou pôr lá, V igual a 60. É referente ao meu volume. Muito simples. Ai, professora, mas quando eu for fazer essas contas, eu vou me confundir. A gente não está na sala de aula. Mas se eu estivesse na sala de aula e fosse dar uma prova, eu costumo colocar as fórmulas na lousa, né? Para quê? Porque vocês ainda estão no Fundo 2, vocês estão se familiarizando com essas fórmulas. Então, eu sempre coloco as fórmulas na lousa quando eu vou dar uma prova de física, tá? Quem está lá no 9º ano, se vocês quiserem conversar, ou 8º, eles sabem. A fórmula sempre vai estar na lousa. Mas, claro, eu tenho que saber como eu utilizo essa fórmula, tá bom? Mas, que nem ia falar, professora, mas e na hora da prova, que eu vou passar, vocês vão fazer prova no final do mês? Claro, vocês vão poder consultar lá. Vou dar uma olhadinha lá, a fórmula do volume é comprimento vezes largura vezes altura. Ok, aí é só resolver o probleminha, tá bom? O que eu vou fazer? No término desse capítulo, eu vou fazer uma relaçãozinha de probleminhas, muito simples, para vocês darem uma treinadinha, tá bom? Então, o aplicando, eu estava olhando aqui o aplicando, eu achei que estão com problemas mais difíceis, assim. Então, para vocês treinarem, a Pro vai fazer uma listinha de probleminhas, e aí eu vou mandar lá pelo Teams para vocês estarem resolvendo coisas simples para vocês irem treinando, tá bom? Porque quando chegar no ensino médio, a gente vai se aprofundar mais nisso aí. Tá? A gente não, né? Porque eu vou mais estar junto aí com vocês, mas quem estiver com vocês vai estar ensinando vocês a se aprofundarem mais nisso, tá bom? Tudo bem com essa parte de volume, amores? Uhum. Eu vou passar Tudo. para a densidade. Vocês estão conseguindo perceber que essa parte de física é pura matemática, né? Quem não sabe multiplicação, dança. Então, amores, quem aí tem algum probleminha com tabuada, não adianta, é treino. É eu ficar lá, pegar lá e ficar treinando. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. Ô, gente, não ter vergonha de contar nos dedos. Quem sabe que a tabuada nada mais é aqui. O primeiro número, se eu estou na tabuada do 7, 7 mais 7, aí vai dar 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, e assim vai. Então, tabuada do 7 é de 7 em 7, do 8, do 8, 8. Então, é não ter vergonha de pegar nos seus dedinhos e contar para não errar, porque se a gente erra um número, já era, errou a conta inteira, tá? Então, vamos lá. A densidade é o que determina a quantidade que está presente, a quantidade de matéria que está presente num determinado recipiente, mas é o volume daquele recipiente ali. Então, vamos lá. A densidade, para a gente calcular, o D é densidade, o M é a massa e o V é volume. Então, para eu calcular uma densidade, eu faço o quê? A massa dividido pelo volume. Vamos lá para o probleminha, para vocês só terem uma ideia. Lembrando, massa sempre é em gramas. Volume, centímetros cúbicos, que é esse CM3 aqui. Então, lá. Calcular a densidade do mercúrio sabendo que 1.360 gramas ocupam o volume de 100 centímetros cúbicos. Nossa, então o que eu vou fazer? Densidade é igual a massa
dividido pelo volume. Então, o que eu vou pegar lá e vou fazer 1.360 dividido por 100. Opa! Muito fácil essa conta. É só eu cortar os zeros aí, né, gente? 1.360 dividido por 100, que dá um valor de... Estou esperando, tá bom? A resposta de vocês. Todas essas formulinhas estão na apostila de vocês, tá bom, amor? Vocês podem ficar... Dá 136. Na verdade, não é 136, né? Dá 13,6, né? Que não estaria errado, viu, Gia? Eu não daria errado, porque você fez a conta certa. Então, daria ali 13,6 gramas barra centímetros cúbicos, que é a unidade de medida da densidade. Tá? Vocês vão percebendo aí que tudo são fórmulas. As fórmulas, gente, o que eu preciso entender? Aonde vai cada número. Então, se eu sei que a massa é em gramas, se eu sei que o volume é centímetros cúbicos, isso, é claro, agora, para vocês, de repente, não pareça tão simples, mas depois vocês vão conseguir associando aí na cabecinha de vocês, que eu sabendo a unidade de medida de cada um, eu tendo a fórmula, eu sei aonde o número vai, né? Porque não adianta eu colocar um número inverso, eu colocasse o 100 aqui, o 1.360 aqui. Não, daria certo. Então, eu tenho que saber aonde colocar cada número, né? Por isso que é importante eu saber que o M é massa em gramas, porque aí eu sei que o número vai aqui, porque está lá 1.360 gramas, eu dei a unidade de medida. E eu saber que o volume é centímetros cúbicos, para eu saber aonde vai cada número na fórmula. Tá bom? Tudo bem nessa parte de densidade? Tudo. Eu tô falando muito rápido? Não. Não. Tá bom. Agora a gente vai lá para uma grandeza que chama comprimento ou distância, tá? O que vocês precisam entender aí? Comprimento e distância na física, tá? Na física, eles são considerados sinônimos. O que é sinônimo? Aquilo que é semelhante. Mas aqui na física a gente usa o comprimento para medir o tamanho dos seres vivos e dos objetos. Então, para medir o meu tamanho, eu uso o comprimento. Para medir o tamanho de um objeto, por exemplo, o meu celular, vou utilizar como comprimento, tá? E a gente utiliza esse nome distância para medir o lugar que separa dois locais. Então, por exemplo, a distância da minha casa até o colégio, 1 quilômetro. A distância da minha casa, tipo, da onde eu estou até a janela, sei lá, 3 metros. Então, para vocês entenderem aqui na física, o comprimento a gente utiliza para medir o tamanho dos seres vivos ou de objetos, e a distância a gente usa para medir o espaço que separa dois locais, tá bom? Ou pode ser até mesmo dois corpos, a minha distância até a distância de uma outra pessoa que estivesse sentada à minha frente, tá bom? O que eu quero só focar aqui, que eu coloquei esse slide, sobre medidas de comprimento. A mais utilizada é o metro, que é a principal medida do comprimento, né? Mas depende aí, eu posso utilizar quilômetros, posso utilizar centímetros e milímetros, que são os mais conhecidos por nós. Decímetro, hectômetro e decâmetro, a gente não utiliza muito, né? Então, quando eu vou falar em distância de um corpo para o outro, ou eu utilizo metros ou quilômetros. Quando eu falo em comprimento, eu utilizo metros, centímetros ou até mesmo milímetros, tá bom? Isso aqui é só para dar uma pincelada aí para vocês
conseguirem aí se familiarizando com essas medidas, porque a gente vai chegar na parte de inércia, na parte de velocidade. Aí a gente precisa saber um pouquinho sobre isso, essa parte de... A gente vai utilizar essa unidade de medida aí, que é o metro, tá bom? Ou quilômetros também a gente vai utilizar bastante. Vou falar rapidamente sobre temperatura. A gente já viu isso, né, em anos anteriores, mas vou dar só uma pinceladinha para vocês relembrarem. Então, temperatura, deixa eu ver onde está. Ah, está na página 48, tá bom, amores? O que eu vou estar falando aí também. Temperatura é uma grandeza da física que ela mede a agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior for a agitação da molécula, maior será a temperatura. Quanto menor a agitação da molécula, menor será a temperatura. E, claro, a temperatura ela é medida pelo equipamento que a gente conhece muito bem, que é o termômetro, tá? Então, não confundam temperatura com calor. Calor corresponde à energia que um corpo transfere para o outro. E temperatura é a agitação da molécula. Aí eu coloquei aqui, ó, esses dois desenhos, só para ilustrar, para vocês conseguirem entender. A bacia com água quente, a gente consegue ver as moléculas agitadas. Vocês conseguem perceber aqui. Quando essas moléculas estão agitadas, a temperatura desse corpo é maior. Uma bacia com cubos de gelo, as moléculas estão com menor agitação. Pode falar, amor. Eu não tô vendo as imagens. Não tá? Mas eu entendi o que você quis dizer. Vou sair e vou entrar de novo. Peraí. Ninguém estava vendo, gente? Eu também não. Eu tava conseguindo ver. Eu tava conseguindo ver. Agora eu tô vendo. O meu acho que tinha travado. Agora foi. Pero agora você tá sem som. É. Pro, você tá no mudo? Professora, seu som. Seu microfone tá desligado. E agora? Agora foi. Então tá bom. Tô me adequando, gente, esse sistema, esse aplicativo novo, né? Então às vezes eu fico meio atrapalhadinha. Tudo bem. Pronto, todo mundo tá vendo o desenho? Aham. Então tá. Sim. Então temperatura a gente mede por conta da agitação das moléculas. Quanto mais agitada, maior vai ser a temperatura do corpo. Quanto menos agitada, menor é a temperatura do corpo. Vou dar um exemplo aí. Quando a gente faz educação física, nosso corpo tá agitadão. Pensa só como que estão as moléculas dentro do seu corpo, agitadas. Vocês chegam suados, não sei o quê. Então, a temperatura, se eu for medir a temperatura do corpo de vocês nesse momento, ela tá muito maior. Por exemplo, agora que a gente está em casa com frio, todo mundo paradinho, a temperatura está muito menor. Bom, então temperatura ela é referente à agitação das moléculas. Pode falar, Gi. Por que quando elas estão mais agitadas, elas ficam mais quentes? Porque essa agitação que faz elevar a temperatura do nosso corpo. Como? Oi? Como? As moléculas do nosso corpo faz a gente transpirar. Por quê? Calor é a energia que a gente transfere de um corpo para o outro. Então, quando a gente fala eu estou com calor, né, estaria errado, porque calor é quando eu transfiro a temperatura do meu corpo para o seu, tá? Isso é calor. As temperaturas se agitam conforme a gente vai se movimentando. Então, isso são as moléculas do nosso corpo que ficam agitadas e fazem com que a temperatura do nosso corpo se eleve. Uhum. Tá? Tudo bem aqui, amores? Uhum. Sim? Sim. Então tá. Só a Giovana Sim. responde, né? O resto tá tudo dormindo. Sim. Agora eu quero que vocês vão lá para a página 50, que a gente vai falar de inércia.
Inércia, gente, é a primeira lei de Newton. Isaac Newton, lá no século XVII, ele propôs 3 leis, né? A gente vai estar vendo só uma nesse momento, mas nos próximos anos aí à frente, até o 9º ano, nós conheceremos as 3 leis de Newton. Geralmente é no 9º ano, né? Que a gente tem uma introdução muito maior sobre as leis de Newton. Mas agora, como a gente vai falar de velocidade, a gente tem que falar de inércia. Por isso que a gente vai estar falando agora só sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia aí. Essa lei, ela diz o quê? Que eu vou ler aqui na apostila, tá bom? Para ler do jeito que está lá, ó. A inércia, conhecida como primeira lei de Newton, é a tendência natural de um corpo em permanecer no seu estado original de movimento ou de repouso. Em outras palavras, um corpo parado tende a permanecer parado. Em um corpo em movimento, tende a permanecer em movimento. Pronto. Para entender melhor, eu vou dar exemplos para vocês conseguirem fixar melhor aí na cabecinha de vocês. Pode falar, Gi. É tipo, se quando você para, você continua parado. Se você se mexe, você continua se mexendo. Mas e o movimento involuntário? Não, aqui a gente não fala em movimento involuntário. Tá? A lei da inércia não é em movimentos involuntários, é em movimentos constantes. Isso se encaixa na lei de impacto? Qual que é a lei de impacto? Eu não lembro se é uma lei ou se é só uma teoria que quando você bate em alguma coisa, tende a acontecer alguma coisa com o corpo. Ah, não. Essa é outra lei de Newton, não é essa. Não? Tá? Não. Essa é outra lei de Newton, a gente vai falar mais para frente. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aí que eu coloquei até a fotinho desse ônibus aqui. Vocês já perceberam que quando a gente está dentro de um ônibus, todo mundo aqui já andou de ônibus? Já. Tiveram esse prazer Já. de andar de ônibus? Não é à toa que Já. Não é tão prazeroso, né? Mas todo mundo já andou de ônibus, então ótimo. Quando a gente está dentro de um ônibus em movimento, e aí, pensa, ônibus lotado, está segurando lá, assim, lá, em pé. De repente, o abençoado do motorista freia do nada. Parou o ônibus. O que acontece com o seu corpo? Ele é arremessado para frente. Jogado pra frente. Né? O seu corpo ele é arremessado para frente. Por que ele foi arremessado para frente? Porque, segundo a lei da inércia, o nosso corpo tende a continuar a se deslocar. Essa é a lei aqui, ó. Consiste na tendência natural de corpos que possuem manter a velocidade constante. Então, aquele ônibus estava em movimento e freou bruscamente. Então, seu corpo tende a ser arremessado para frente. Outro exemplo que a gente vê muito em desenhos, principalmente do pica-pau. Uma pessoa está andando de cavalo. E aí o cavalo, às vezes, na hora da raiva, lá no desenho, ele para. O que acontece com a pessoa que está em cima do cavalo? Ela é arremessada para frente. Né? Então, a lei da inércia, ela é o quê? Se um corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Assim como se ele estiver em movimento, a sua tendência é continuar dessa forma, que é em movimento. Por isso, quando o carro freia, sua mãe parou o carro, seu corpo vai para frente. Sua mãe vai dar ré, seu corpo é arremessado para trás. Por quê? O corpo ele tende a manter a velocidade constante. Tá bom? Tudo bem aí? Uhum. Todo mundo, Tudo. gente? Olha, se eu estivesse na sala, eu ia dar um berro na orelha de cada um para ver se vocês acordavam. Só a Giovana responde. Ei! Gente, eu pergunto, só a Giovana fala sim, não. Tá. Quer falar comigo? É o quê? Conclou isso? Não, é porque tá frio. Cheguei. Mas tá frio? Também tô com frio. Eu também. Então tá bom. Então a gente vai lá para a última, tá bom? E a gente vai fechar esse capítulo que não é tão legal. E a gente vai para um capítulo super legal onde a gente vai falar de peixes,
onde a gente vai falar de mamíferos, onde a gente vai falar de aves. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei besteira. Não, falei besteira. Vai falar de peixes, anfíbios e répteis. Tá? Mamíferos e aves deve ser o próximo bimestre. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade média. Velocidade média é a grandeza que mede a distância percorrida e o tempo gasto por um corpo. Eu vou falar assim para vocês. Qual é a velocidade média que eu levei para ir da minha casa até o colégio? Né? Então, como que eu calculo isso? A distância percorrida, qual é a distância que eu levo daqui até minha casa? 1 quilômetro. Qual o tempo gasto que eu levo para ir da minha casa até a escola? 10 minutos. É uma divisão, não é? É uma divisão. Eu vou dividir a distância percorrida, que é utilizada pelo ΔS, tá? Que depois vocês vão se familiarizar com isso, dividido pelo tempo gasto, que é o ΔT. Então, eu faço essa divisão, eu consigo expressar em horas, minutos ou segundos, ou quilômetros e metros, essa velocidade média. Agora, o que vocês têm que ter em mente? Se eu tiver em quilômetros, vai estar em horas. Se eu tiver em metros, vai estar em segundos. Geralmente, minutos a gente transforma. Como que é feita essa conversão? Peraí, repete essa parte. Todas as vezes que eu tenho lá, eu vou falar aqui da minha casa até a escola, são em quilômetros. Eu falei que dá 1 quilômetro. Eu posso dizer que foi em 1000 metros, ok? Se eu estiver falando em metros, a minha unidade de medida do tempo, ela tem que estar em segundos. Se eu estiver falando em quilômetros, a minha unidade de medida tem que estar em horas. Professora, mas e se eu tiver quilômetros e segundos? Eu tenho que fazer essa transformação. Ok. Todas as vezes que eu quero passar metros ou segundos para quilômetros ou para horas, eu multiplico por 3,6. Todas as vezes que eu quero transformar quilômetros ou horas em metros ou segundos, eu vou dividir por 3,6. Aí na apostilinha de vocês, na página 50, tem isso, tá bom? Não fiquem preocupados. Olhem lá, na página 51, o que eu estou falando sobre velocidade média. Tá lá, ó, a velocidade média de um móvel é o espaço percorrido, que é o ΔS, dividido pelo tempo, que é o ΔT, tá bom? Lembrando, sempre o ΔS, que é a distância ou espaço percorrido, vai estar em metros ou em quilômetros, e o tempo, ele sempre vai estar em horas ou em segundos, tá bom? Ô, Pro, você pode voltar para aquela imagem? Sim. Obrigada. Mas, Gi, tem na sua apostila, na página 50 aqui embaixo. Não tem aí? Eu sei, mas quando você explica, fica mais fácil. Ah, sem problema, princesa. Então, o que eu vou fazer? Numa aula, na segunda-feira, que eu vou passar liçõezinhas para vocês lá no Google Class, eu vou passar alguns probleminhas, tá bom? Para vocês irem se familiarizando e irem fazendo aí. Eu vou passar, acho que 1 ou 2 de cada um lá, de densidade, de volume, de peso, de velocidade média, para vocês irem se familiarizando, tá? Não precisam se desesperar, achar que vai ser um monstro de 7 cabeças. Tá de cobertor de blusa, Graça? Tá? Vai ser uma coisa assim bem simples para vocês irem treinando. E quando vocês forem fazendo, eu quero que conforme for surgindo aí qualquer dúvida, qualquer dificuldade, que vocês me chamem para tirar a dúvida. Por quê? Embora vão estar com a fórmula na mão, pode consultar lá a apostila, pode ser que tenha dúvida no decorrer aí, tá bom? Então, surgiu a dúvida, me chamem, tá bom? Eu vou colocar isso, acredito que na segunda-feira eu coloco lá para vocês estarem fazendo, tá? Outra coisa que eu quero falar.
sobre atividade avaliativa que já está lá disponível para vocês fazerem. A atividade avaliativa, ela foi referente a toda a unidade 3, tá bom? Eu acho que a de vocês está toda de alternativa. Eu acho que não tem... Se tiver dissertativa, também não tem problema. Mesmo ela estando toda de alternativa, no final, dá para você saber o que você acertou. Você já fez, ô Isa? Já. Já sabe tanto que você acertou? Já. Ah, então tá bom. Porque se tivesse dissertativa, a dissertativa quem vai corrigir sou eu, por exemplo. O 9º ano, a matéria deles é diferente. Então, tá toda dissertativa. Então, não tem como já aparecer lá a correção. No caso de vocês, eu já fui assinalando as respostas certas para vocês já saberem o que vocês já acertaram. E o que não acertou, não precisa se desesperar, porque a nota, gente, não é baseada só naquilo, tá bom? É baseada num todo, no que eu vejo nas atividades que vocês estão me mandando. E, ó, falar nisso, tem gente que não tá mandando atividade nenhuma, gente. E aí, eu não sei o que eu faço, entendeu? Porque eu vou ter que dar nota. Hoje talvez eu entregue esse mapa a mim, então. Ah, tá bom, princesa. Ô, Pro, Pode falar. deixa eu fazer uma pergunta. Lá eu entrei no vínculo, né? Aí tá, participação. No meu tá um traço. Por quê? Mas da minha matéria, Aham. eu não lancei as notas. Quer dizer, eu lancei, mas eu não coloquei ainda para vocês verem. Então, fiquem em paz. Que a semana que vem vai estar disponível todas as notinhas, porque amanhã, a tia Pri dando ok, eu já mando para vocês. No primeiro bimestre, não precisa ninguém ter medo, porque eu acho que está tudo bem tranquilo aí, primeiro bimestre. Eu acho que algumas pessoas têm que estar aí meio insegura com o segundo bimestre, porque tem gente, ó, juro para vocês, que não me entregou uma atividade. Sabe não entregar nenhuma? Nenhuma. E aí, né, amores, não tem como eu fazer milagre, né? Não tem como eu tirar nota da onde não dá para ter. Então, quem não entregou, infelizmente, vai ter um 0 lá à disposição, né? Infelizmente. Por isso que eu bato na tecla da importância dessas lições que a gente está dando pelo Teams ou até pelo Google Class. Todas as lições, gente, eu olho uma por uma. Vocês não têm noção como é difícil, porque assim, quando eu estou corrigindo prova, eu estou com a minha caneta, então assim, é automático, eu já vou ali e corrijo, né? Escrevendo em cima ali do que vocês fizeram. Pelo computador, é dose corrigir. Porque eu tenho que ficar olhando, às vezes eu não entendo a letra, aí eu dou zoom, aí tem que baixar alguma coisa aqui para minha cabeça ser um computador e conseguir entender o que vocês escreveram. Então, por isso que quando eu mandei lá sobre o trabalho bimestral, eu pedi para vocês, olhem se a foto está visível, porque às vezes eu não consigo ler, gente, o que vocês escrevem. E aí fica difícil, porque às vezes eu mando mensagem, no Google Class muito aconteceu isso. De eu mandar mensagem, tipo assim, vocês me enviam a lição, e eu mando uma mensagem falando com vocês sobre aquela lição, e a pessoa nunca mais me responde, nunca mais vê, e ficou por isso mesmo, entendeu? E aí, como que eu corrijo? Se eu não consigo entender, não consigo visualizar a foto. Por isso que, para o trabalho bimestral, olhem se a foto está nítida, se dá para dar um zoomzinho lá para eu ler tudo que está escrito, porque senão, gente, não tem como eu estar fazendo a correção, tá bom? Ô, Amanda, tô amando esse aluno que está atrás de você. Muito comportado, meu. Super comportado, nem se mexe prestando atenção em mim. Olha, achando ele uma graça aí atrás. Eu sei que pensa que daqui a pouco minha mãe vai trazer o Richard, que é o cachorro da minha irmã, né? Que ele é um bulldog inglês. E aí minha mãe vai trazer ele porque pra ele não ficar sozinho lá em casa, né? E aí ele pensa num cachorro que não faz. Ele não, as pessoas passam aqui na frente, ele não late. Esse daqui, ó, fica pulando. Esse daqui, ó, fica pulando em cima dele, pula por cima, passa por baixo dele, ele tá nem aí. É para agitar o ambiente, né, Amanda? Deixa a casa mais feliz, esses cachorros. Uhum. Meus amores, eu quero saber se sobre essa aula de hoje, sobre volume, que a gente falou, sobre densidade,
sobre comprimento, sobre temperatura, sobre velocidade média, sobre inércia. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, agora é o momento aí. Gente, eu estou falando que vocês não têm dúvida. Depois eu quero ver todo mundo acertando as coisas, hein? Não tenho nenhuma dúvida, Pro. Ainda. Giovana, meu coração está apertado de te ver assim para baixo hoje. Eu espero que as coisas Você se vai ter que resolvam. aguentar isso por mais umas semanas. Ah, é? Mas tá tudo bem com seus familiares, a sua avó, seu avô? Ah, sim. Ah, então tá bom. Então, eu espero que na próxima semana você esteja com seu sorrisão feliz aí de novo, tá bom? Meus amores, então, assim, a nossa aula por hoje é isso. Eu espero de coração que todo mundo me entregue o trabalho bimestral na data, né? Eu coloquei até sábado, né? A data lá. Não tá até sábado a entrega? Porque eu errei, né? Claro. Era para ser até amanhã. Mas aí, então, vocês ganharam um diazinho a mais. Olha, tem uma princesa na nossa aula. Tudo bem, irmã da Isabelle? Que eu não sei o nome. Ela já pro. Tudo bem, princesa? Como é o nome dela, Isa? Lívia. Ai, Lívia. Você acorda linda desse jeito, Lívia? É você, Lívia. Não, pode deixar ela. Ela foi pegar boneca pra gente ver. Então, Ai, meus meu amores, entregar na data e fazer atividade avaliativa. Não deixem para entregar tudo na segunda-feira, porque outros professores também vão começar a enviar atividade avaliativa. E, de repente, vocês fiquem com muita coisa. Então, teve aí um tempinho vago, já vão fazendo aí. E surgir qualquer dúvida na hora de responder, me chama, tá bom? Ontem a Isa estava respondendo, ela teve lá um probleminha que ela não conseguia ver a imagem, né, Isa? Aí eu printei a imagem e mandei para ela. Então, caso alguém tenha algum probleminha aí, me chamem, tá bom? Não deixa sem fazer ou não responde qualquer coisa. Me chama lá que a Pro responde, tá bom? Então é isso, meus amores, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, eu tô morrendo de saudade. Espero que em breve a gente possa se abraçar. Viu, Giovana? Que quando eu te ver, eu vou te dar um abraço bem apertado. Eu sei que você não gosta de abraço, mas eu vou te abraçar. Tá bom? Beijo, amor. Giovana, que Fiquem com Deus, viu? tchau. Tchauzinho. Amanda, seu filho é lindo. Obrigada.